Sejam bem-vindos, alunos do CDERJ de pré-cálculo, para mais uma videotutoria. O objetivo dessa videotutoria de hoje é fazer um resuminho das semanas 4 e 5 e logo em seguida vou estar disponível aí para tirar dúvidas ao vivo, online, ok? Grande abraço para todos e boa aula. Então iniciaremos a tutoria de hoje falando de funções elementares. Então, para isso, é interessante a gente definir o conceito de função. Porém, para definir o conceito de função, dois conceitos prévios são necessários, que é o de domínio e contradomínio e o da relação de correspondência. Então, os dois conceitos prévios são dois conjuntos não vazios, é o que a gente precisa para definir a função, e a gente precisa de uma relação de correspondência F. Poderia ser qualquer outra letra, mas geralmente se usa F, pode ser G, H. Essa relação de correspondência ela vai pegar elementos do domínio e associar a esse elemento a elemento no contradomínio. Então, de modo bem simples, olhando aqui o diagrama, vamos ter aqui dois conjuntos, A e B, sempre não vazios. E vamos criar uma função f que pega um elemento e associa a ele o seu dobro. Essa função eu estou chamando de f, função dobro. Então notem que para cada elemento do conjunto A existe um único elemento no conjunto B. Se por acaso tivesse uma seta saindo do 2 para o 6 também, deixaria de ser função, porque você teria um elemento com duas imagens, ou seja, você tem um elemento associado a dois outros elementos. E essa correspondência ela tem que ser única. O elemento está associado a um único elemento em B. Esse conjunto A é chamado de domínio. Esse conjunto B é chamado de contradomínio. Então, o domínio a gente vai representar por DM e contradomínio por CDM. E o conjunto imagem é o conjunto formado por esses elementos aqui, que são imagens, que são flechados, que são imagens de alguém do domínio. Então, domínio, a resposta do domínio é chamado de imagem. Então, nesse caso, o conjunto imagem é o conjunto formado pelos elementos 2 e 4. Então, de modo geral, como que se define uma função? Então, primeiro, vamos considerar A e B conjuntos não vazios. Então, sejam A e B conjuntos não vazios. Então, sejam A e B conjuntos não vazios. Uma regra F é dita uma função se para todo A, todo x pertencente ao conjunto A, existe um único y pertencente a B, de modo que f de x igual a y. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, é que para todo x pertencente a A, vai existir um único y pertencente a B, de modo que eles se relacionam. Então, notem que aqui, por exemplo, para todo x pertencente a A, existe uma imagem para ele. Então, isso aqui de fato é uma função. Se por acaso tivesse um elemento aqui, vamos supor 5, sem imagem, ele deixaria de ser função, porque fugiria a essa regra aqui. Para todo x pertencente a A, existe um único elemento que é a sua imagem no outro conjunto. Então, todo elemento de A tem que ter imagem. Esse 5 aqui, sem imagem, deixaria de ser função. Pelo mesmo motivo que ele não pode ter duas imagens também. A imagem dele é única. Bom, e como reconhecer, olhando um gráfico, ou um desenho no plano cartesiano, como reconhecer se esse gráfico, esse desenho, ele representa o gráfico de uma função? Bom, existe um método bem simples que é o seguinte, inclusive é um teorema, né? Que o gráfico de uma função ele não pode ser interceptado por uma reta vertical em mais de um ponto. Isto é, se existir alguma reta vertical, ou seja, paralela ao eixo y,
que corte o gráfico em mais de um ponto, então esse gráfico não representa o gráfico de uma função. Então observe que aqui nesse caso, qualquer reta que você pegue vertical, isto é, paralela ao eixo y, vai tocar o gráfico em apenas um ponto. Ó. Então o que a gente faz é imaginar um feixe de retas verticais. Ó. Qualquer uma dessas retas, quando toca o gráfico, toca em um único ponto. Isso quer dizer o quê? Que cada elemento do domínio possui uma única imagem. Cada elemento 2 possui uma única imagem, que é 4. Nesse caso, 1 possui uma única imagem, que é 1. Se a linha vertical cortar em mais de um ponto, vai implicar que o elemento tem duas imagens. E a gente viu que um elemento não pode ter duas imagens. Isso não caracterizará uma função. Como a gente pode observar nesse exemplo aqui, ó. Notem que aqui nós temos um gráfico. E para saber se ele representa ou não o gráfico de uma função, nós vamos imaginar um feixe de reta vertical. Ou seja, um feixe de retas paralelas ao eixo y. Se existir pelo menos uma reta que corte esse gráfico em mais de um ponto, isso significa que não representa o gráfico de uma função. É o que acontece aqui. O 2 tem a imagem aqui, imagem positiva, e tem uma outra imagem, que é aqui, ó, uma outra imagem negativa. Então tem um elemento com duas imagens. Isso não pode caracterizar uma função. Isso contradiz a definição de função. Qual é a definição? Para todo x, existe um único y, de modo que f de x é igual a y. Então aqui eu tenho x e tenho duas imagens, né? Supostamente duas imagens, dois elementos que se relacionam com ele. Se eu tenho um elemento se relacionando com dois, então não é função. Temos aí então uma aplicação da definição de função, que é para verificar que a relação dada por x igual a y ao quadrado com x pertencente ao intervalo de 0 a mais infinito, que essa relação aqui não é uma função. Bom, como que a gente verifica isso? Primeiro notem o seguinte, o x é o domínio, então o domínio, que é no eixo x, esse eixo aqui, ele começa em 0, então a esquerda aqui não vai ter nada. Por outro lado, a imagem são todos os reais. O que vai acontecer quando x for igual a 1, por exemplo? Ora, para x ser igual a 1, isso quer dizer que o y ele pode ser 1 ou menos 1. Porque 1 ao quadrado é 1 e menos 1 ao quadrado também é 1. Então, se o x é 1, é porque o y ao quadrado é 1. E para o y ao quadrado ser 1, y pode ser mais ou menos 1. Então, aqui, a partir daqui, eu tenho o ponto 1 com duas imagens, o 1 e o menos 1. Isso já é suficiente para mostrar que essa relação não é uma função. Uma outra forma de se fazer isso é você isolar a variável y. Bom, para isolar a variável y, como é que nós fazemos aqui? Ó? Y ao quadrado é igual a x. Então eu quero um número que elevado ao quadrado vai dar x. É óbvio que esse número pode ser positivo ou negativo, porque quando eleva ao quadrado vai dar positivo, e raiz de x. Então, se você tomar, por exemplo, o x igual a 1, você vai ter como resposta mais 1 e menos 1, que foi o que aconteceu aqui. Se você tomar x igual a 4, você vai ter como resposta mais ou menos raiz de 4. Isto é, quando x for 4, o y vai ser mais 2 e menos 2. E nós sabemos que isso daqui é uma parábola. Quando x é 0, o mais vai ser 0. A gente pode construir a parábola aqui passando por esses pontos. Então, com isso, nós mostramos que, de fato, essa equação x igual a y ao quadrado não pode representar uma função. Utilizando aquela regra da reta vertical, notem que nós temos aqui a reta vertical cortando o gráfico
em 2 pontos. E ainda aproveitando esse conceito de função, se você tomar uma função definida dos naturais nos reais, você tem o que nós chamamos de sequência. Então, uma sequência nada mais é do que uma função definida de NR, que vai pegar um número natural e associar esse número natural a um número real. Essa regra é geralmente uma regra matemática, uma expressão que define isso e deixa a sequência bem definida. Podemos tomar como exemplo, aqui exemplo 1, a sequência definida por n, Fn, onde n é o enésimo elemento, vai ser igual a 2n mais 1. Um exemplo simples. Observe que n está variando dentro do conjunto dos naturais. Então, montando aqui uma tabelinha para n, que são os possíveis valores de n, e aqui nós temos quando n é 0, 2 vezes 0, 0, mais 1, 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. 2 vezes 3, 6, mais 1, 7. 2 vezes 4, 8, mais 1, 9. O curioso de você começar com os naturais em 0 é que quando você trabalha com sequência, você tem uma notação não muito amigável. Porque o enésimo elemento, na verdade, ele vai ser dado por n menos 1. Por exemplo, se eu quero, n mais 1. Se eu quero o quarto elemento, esse aqui é o primeiro, segundo, terceiro, quarto. Então, esse número 3 aqui, ele na verdade ele ocupa a posição quarta, que é a posição 3 mais 1. 3 mais 1, 4. Então, para evitar você ter que ficar... para facilitar, na verdade, não é nem para evitar, né? Para facilitar essa notação, costuma-se utilizar os naturais começando com 1, como o Elon fazia em seus livros de análise, por exemplo. Ele considerava os naturais começando com 1, que aí você tem o primeiro elemento, o segundo elemento, o terceiro elemento, o quarto elemento, ou seja, o enésimo elemento, vou chamar de AN, vai ser o próprio 2n mais 1. Notem que assim a notação fica muito mais simples de ser observada. Você consegue achar o quarto, o quinto, o sexto elemento apenas substituindo o n pela enésima, onde enésimo representa a ordem do elemento. Se eu quero o 15º elemento, eu substituo o n por 15 e eu acho o 15º elemento da sequência. Por isso que é comum, quando se trabalhar com sequência, não considerar os naturais começando com 0, e sim começando com 1. Bom, e aí para fixar bem essa parte de sequência, vamos considerar uma sequência definida da seguinte forma. n é igual a 1 se n é igual a 0, e n igual a 1 sobre n se n é diferente de 0. Notem que aqui os naturais começam com 0, que ele está considerando n igual a 0. Então, quando n é igual a 0, então a imagem é 1. Bom, quando n é igual a 1, o que vai acontecer? Nós vamos ter 1 sobre 1, que também é 1. Quando n é igual a 2, vai ser 1 sobre 2. 1 meio, que é 0,5. Quando n é igual a 3, nós vamos ter 1 terço. Quando n é igual a 4, nós vamos ter 1 quarto. E assim sucessivamente. Como o conjunto do domínio, o conjunto dos naturais, e ele é infinito para a direita, essa sequência aqui ela vai aumentando infinitamente. Então, uma análise dessa sequência que poderia ser feita é a seguinte, é que essa sequência ela vai começar com 1, o primeiro elemento e o segundo eles são iguais, o terceiro elemento já vai ser 1 meio, o quarto elemento vai ser 1 terço, depois 1 quarto, e assim
sucessivamente até chegar lá no 1 sobre n quando n é muito grande. Observe que à medida que esse n aumenta, esse número aqui, essa fração, ela vai representar cada vez um número cada vez menor. Então nós temos que 1/2 é menor do que 1/3. O que acontece? O denominador ele está aumentando, então a fração vai representar um número cada vez menor. Então ele vai diminuindo até que vai chegar num ponto em que ele vai se aproximar muito do zero. Ele não vai chegar a ser zero, o enésimo elemento. O enésimo elemento ele vai se aproximar do zero à medida que esse n aumenta, mas ele não vai chegar no zero. Então, dizemos que isso é o limite da sequência, né? A sequência não vai passar do zero. Como se você tivesse aqui uma reta. Você tem a reta, aqui está o zero. Considera aqui como sendo zero. Aqui você tem o 1. E a partir do n igual a 2... esse n ele vai cada vez percorrendo metade do caminho. Então, aqui 1/2 vai ser aqui, aí 1/3 vai dividir em 3 esse percurso todo que era metade. Pega esse aqui e divide em 3, você vai ter mais ou menos aqui 1/3. Depois você vai ter 1/4, depois 1/5, depois 1/6. Então, ele vai se aproximando, à medida que o n vai aumentando, ele vai se aproximar do zero. Mas ele nunca será zero. Ele estará próximo do zero, porém 1 sobre n é diferente de zero para todo n natural, por maior que seja. Uma outra coisa que é importante a gente citar nesse momento é a questão das restrições do domínio, ou no domínio. As restrições no domínio elas são feitas de modo a garantir que a relação ela vai de fato ser uma função. Imagina que você tem uma lei que pega em um conjunto A, elementos no conjunto A, e leva no outro conjunto, que é o que eu estou chamando de R. Esse conjunto R, ele não necessariamente é igual ao conjunto imagem. O R, ele é, na verdade, o contradomínio. O contradomínio ele é diferente do conjunto imagem na maioria das vezes. A via de regra, são diferentes, mas não necessariamente diferentes. Há casos em que eles são iguais. Mas vamos supor essa condição. E por que a restrição é sempre feita no domínio e não na imagem? Porque no domínio, todos os elementos do domínio eles têm que se relacionar com alguém do contradomínio. No contradomínio, você pode deixar elementos de fora, sem ser imagem. Agora, aqui no domínio, não. Todo elemento do domínio ele tem que se relacionar com alguém no contradomínio. Por isso que há restrições no domínio. Além disso, existem algumas restrições que são clássicas, que são aquelas restrições que impossibilitam de fazer a conta. É por isso restrições no domínio. Bom, o que é primeiro? O que é o domínio? O domínio é o conjunto formado por todos os números, no caso aqui a gente está falando de funções reais, é claro. É o conjunto formado por todos os números que você pode substituir na função e encontrar uma imagem. Isso é que é o domínio. O domínio é formado por esses elementos, por esses números. Então vamos considerar esse exemplo aqui. Vamos considerar a função dada por f de x igual a 2x mais 7 dividido por x menos 5. Essa aqui é uma restrição clássica. Que restrição é essa? O denominador tem que ser diferente de zero, porque não existe divisão por zero. Então aqui, o domínio é formado por todos os elementos, de modo que x menos 5 tem que ser diferente de zero. Logo, x tem que ser diferente de 5. Se você substituir o 5 por x, isso vai dar zero. Então, quem seria aqui o domínio? O domínio são todos os números reais, eu posso escrever dessa forma, menos o número 5. Isso aqui é uma forma de se escrever esse domínio. Ou ainda, conjunto dos números x pertencente aos reais. Ficou estranho esse símbolo, deixa eu acertar aqui. X pertencente aos reais, tal que x
diferente de 5. Também é uma outra forma, pode escrever na forma de intervalo de menos infinito até 5, aberto em 5, né? E em união com aberto em 5 até mais infinito. Então tem várias formas de se escrever isso aí. O que nós queremos analisar aqui são as restrições. Então, vou colocar isso aqui como primeira restrição. Ó. Denominador não pode ser 0. Vamos pegar um outro exemplo, bem simplesinho, mas que é muito utilizado, que é raiz quadrada de x menos 2, por exemplo. Bom, existe uma restrição clara aqui que nós já até vimos agora há pouco. Qual é a restrição? Aqui é raiz quadrada positiva de x menos 2. Isso significa que esse x menos 2 ele não pode ser negativo. Não existe raiz quadrada de número negativo. Então, o x menos 2 ele tem que ser maior ou igual a 0. Isso aqui é um 0, tá? Vou só acertar ele que ficou esquisito. Ficou parecendo um 6 aí. X menos 2 maior ou igual a 0. Desse modo, o x tem que ser maior ou igual a 2. Então, quem seria o domínio dessa função? O domínio é o conjunto dos x pertencente. Esse pertencente é esse ao feio. X pertencente aos reais, tal que x maior ou igual a 2. Ou pode representar na forma de intervalo também, intervalo fechado em 2 indo para mais infinito, ou ainda na forma de reais menos o intervalo também pode ser escrito, mas eu vou deixar dessa forma aqui, que o importante para a gente aqui, eu não estou preocupado com a notação do domínio, estou preocupado em determinar o domínio nesse momento. A questão de notação a gente vê em outro momento. Bom, então se você combinar essas duas funções aqui, escrever, por exemplo, f de x igual a 1 sobre raiz quadrada de x menos 2, notem que a expressão é parecida, mas tem uma diferença grande de uma para outra. Aqui ela está raiz quadrada de x menos 2, e aqui é 1 sobre raiz quadrada de x menos 2. Em cima, a restrição é que isso que está aqui dentro tem que ser maior ou igual a 0. Agora, nesse caso, ele não pode ser 0, porque além de estar dentro da raiz, ele está no denominador, e o denominador não pode ser 0. Então, o x menos 2 tem que ser maior, estritamente maior que 0. E aí você vê que o x ele é maior que o 2. Então, o domínio aqui, quem seria o domínio? Domínio, conjunto dos x, pertencente aos reais, tal que x maior que 2. É a mesma resposta daqui de cima, né? Essa mesma anotação aqui, ó. Só que não vai aparecer esse tracinho de igual. E com isso a gente consegue fazer 3 observações já de início para essas questões de restrição. Vamos chamar de primeira restrição. Qual é a primeira restrição? Primeira restrição, toda vez que aparece, vou colocar aqui g de x sobre h de x. H de x está no denominador, então h de x diferente de 0. Essa é a primeira restrição. Eu estou considerando g de x e h de x como duas funções. Isso aqui é um h, não parece não, mas é. Segunda restrição. A segunda restrição ela pode ser escrita como sendo uma raiz quadrada de f de x, onde f de x é uma função. Nesse caso, a restrição é que f de x tem que ser maior ou igual a 0. Como nós vimos aqui, o nosso f de x aqui foi o x menos 2. X menos 2 maior ou igual a 0. E para finalizar, nossa terceira restrição é quando você combina a primeira com a segunda. E você tem, por exemplo, g de x dividido por h de x. E aí o h de x tem que ser estritamente maior que 0. Foi o que nós vimos aqui. Ó.
Perdão, esqueci do raiz quadrada aqui. Vamos voltar a acertar ele. G de x sobre raiz quadrada de h de x. E aí sim, o h de x tem que ser estritamente maior que zero. Só retificando o que eu havia escrito anteriormente. Bom, uma definição importante que a gente vai ver agora é a definição de adição e multiplicação de funções. Então vamos considerar f e g como sendo duas funções reais, de variável real, e a soma e o produto dessas funções, designada pelos símbolos usuais mais e vezes, tem a seguinte característica. A soma de duas funções aplicada no ponto é igual à primeira aplicada no ponto somado com a segunda aplicada no ponto. Isso aqui é bem intuitivo, mas é preciso ter um cuidado com a questão do domínio. Quem vai ser o domínio dessa soma? O domínio da soma é o domínio da interseção das duas funções. É isso que está dizendo aqui para a gente. O mesmo acontece com o produto. Então tem aqui uma observação extremamente importante, principalmente quando você vai resolver produto de inequações, soma de inequações, alguma coisa desse tipo. É muito importante você considerar a interseção dos domínios. Bom, temos aqui um exemplo. F de x igual a 2x com um domínio real, g de x igual a módulo de x com domínio sendo intervalo fechado de menos 1 a 1, e h de x como sendo x ao quadrado com domínio de menos 3 a 0 intervalo aberto. Bom, o que nós podemos fazer aqui? Vamos supor que no exemplo A aqui, nós queremos fazer a f mais a g aplicado no ponto x. Com definição, isso vai ser a f de x mais a g de x. A f de x é 2x e a g de x é módulo de x. Então vai ser 2x módulo de x, só que tem um detalhe, precisamos ver o domínio. Como que vai ficar a questão do domínio? Para ver a questão do domínio, nós temos que ver a interseção dos domínios da f e da g. Então vamos colocar inicialmente aqui duas retas. Uma reta para representar o domínio da f, outra para representar o domínio da g, e agora uma reta para representar a interseção, que seria a nossa solução. Isso seria f, g, e aqui f, interseção g. Então vamos lá. Na f, o domínio são todos os reais. Então, toda essa reta aqui faz parte do domínio. Na g, o domínio vai de menos 1 a 1, intervalo fechado, menos 1, e também fechado em 1. Como nós queremos fazer a interseção entre dois conjuntos é formada por todos os elementos que estão simultaneamente nesses dois conjuntos. Então eu quero pegar aqui os elementos que estão simultaneamente no domínio da f e no domínio da g. Então notem, por exemplo, que esse pedaço daqui para cá não pode entrar, nem daqui para cá, porque esse pedaço está somente no domínio da f. Eu quero que esteja nos dois simultaneamente. Então, notem que vai ser esse pedaço aqui, que vem de menos 1 até 1. E agora eu tenho que determinar se esses intervalos são abertos ou fechados. Notem que um elemento ele está na interseção se ele estiver simultaneamente nos dois conjuntos. Observe que o menos 1 está em G e também está na F, porque a F pega todos os reais, inclusive o menos 1. Então, se está nos dois, está na interseção, é fechado. O mesmo acontece com 1. Notem que o 1 está em G e também está em F. Se está nos dois, está na interseção. Então, essa soma de funções aqui, na verdade, ela vai ser dada por 2x módulo de x, com x pertencente a esse intervalo fechado em menos 1 e fechado em 1. E na letra B, vamos fazer, por exemplo,
G vezes H aplicado em X. Por definição, isso vai ser de X, G de X, vezes H de X. G de X é módulo de X, e H de X é X ao quadrado. Então, vai ser módulo de X vezes X ao quadrado. Mais uma vez, tem que ter aquela preocupação com o domínio. Então, vamos fazer aquelas duas retas, uma para o domínio da G, outra para o domínio da H, e vamos fazer agora uma terceira reta, representando a interseção das duas. O domínio da G é o domínio que vai de menos 1 a 1, então é fechado em menos 1, e também fechado em 1. Esse daqui é o da G. E o domínio da H, que é essa segunda aqui, é aberto em menos 3 e aberto em 0. O 0 fica entre menos 1 e 1, então mais ou menos localizado aqui. Como o intervalo é aberto nas extremidades, as bolinhas ficam abertas. Agora vamos fazer a interseção. Então aqui nós vamos fazer a G interseção H. Bom, a interseção formada por todos aqueles elementos que estão simultaneamente nos dois conjuntos. Então eu tenho que pegar a parte que é comum. Ó. Notem que é esse pedaço aqui, ó, que pega nos dois conjuntos. Eu faço uma bolinha. E esse pedaço aqui, ó, que pega nos dois conjuntos. É esse intervalo aqui que é comum. Que é o intervalo que vem de menos 1 até o 0. Resta determinar se essas bolas são abertas ou fechadas. Bom, para ser fechado, ou seja, para o elemento estar na interseção, nós sabemos que ele tem que estar nos dois ao mesmo tempo. Notem que o menos 1 está em G e também está em H. Se está nos dois, está na interseção. Agora vamos olhar o 0. O 0 está em G, mas não está em H, porque o intervalo aqui é aberto. Bola aberta quer dizer que o elemento não está aqui. Então, ele está em um, mas não está em outro. Então, ele não pode estar na interseção. Então, a bolinha aqui é aberta. Então, quem seria esse produto de funções? Seria G. G vezes H de X vai ser igual a módulo de X vezes X ao quadrado, mas com X pertencente a esse intervalo, fechado em menos 1, aberto em 0. Então, uma definição interessante também é a definição de função par e função ímpar. Uma função é chamada de par quando ela aplicada em menos x for igual a ela aplicada no x. Um exemplo simples de função par é essa função aqui, f de x igual a x ao quadrado. Notem que se eu aplico a f no ponto A, isso aqui vai me dar a ao quadrado. Se eu aplico essa f no ponto menos a, isso vai dar menos a ao quadrado. Como todo número elevado a expoente par, o resultado é positivo, eu posso dizer que isso aqui também é igual a ao quadrado. Então, notem que esses dois camaradas são iguais. Nesse caso, a f de a sendo igual a f de menos a, essa função é chamada de função par. Por outro lado, a função é dita ímpar se quando você aplicar f no menos x, isso for igual a menos a f aplicado em x. Um exemplo simples seria f de x igual a x ao cubo. Notem que se você pegar a f e aplicar em menos a, isso aqui vai nos dar menos a ao cubo. Como o expoente é ímpar, o sinal da base é preservado, então isso seria menos a ao cubo. Agora eu vou fazer menos f de a. Isso aqui seria menos a elevado a 3, que é igual a menos a elevado a 3. Notem que esses dois caras são iguais. Quando isso acontece, essa função é chamada de função ímpar. Bom, e qual é a vantagem de saber se uma função é par ou uma função é ímpar? Uma das vantagens iniciais é na hora de construir o gráfico. Você sabendo que a função é par, você já sabe que ela é simétrica em relação
ao eixo y. Se você sabe que a função é ímpar, você sabe que ela é simétrica em relação à origem do sistema de eixos coordenados. Então, conhecendo a paridade da função, isso já é uma ferramenta a mais na hora de construir o gráfico. Então, temos aqui os gráficos das funções citadas agora há pouco. Aqui é a função par, que é a função y igual a x ao quadrado, ou f de x igual a x ao quadrado. E como eu falei com vocês, ela é simétrica em relação ao eixo y. O eixo y está aqui, então se aqui eu tenho o ponto 1, do outro lado eu vou ter o ponto menos 1, 1. Esses dois pontos são simétricos em relação ao eixo y, pertencem ao gráfico. Na verdade, para construir esse gráfico, na prática se faz um lado da parábola e rebate o outro lado em relação ao eixo y. Bom, algo semelhante, parecido, mas diferente, é o que acontece com a função ímpar. Ela também é simétrica, mas ela é simétrica em relação a esse ponto aqui, chamado origem. O que isso significa? Que dado um ponto aqui, se eu pego um ponto qualquer aqui e faço esse ponto passar pela origem, traço uma reta desse ponto passando pela origem, vai esbarrar no ponto do gráfico do outro lado, de modo que essa distância, eu vou botar de outra cor, essa distância aqui desse ponto em vermelho até esse aqui, que são pontos do gráfico, é a mesma distância desse ponto, que é a origem, até esse aqui, a distância é a mesma. Isso vai acontecer com qualquer ponto do gráfico que eu pegar e fizer passar pela origem. Se eu tomo um ponto aqui e faço passar pela origem, eu acho simétrico do ponto em relação à origem do gráfico no outro quadrante. Então vamos ver agora como que a gente vai fazer para construir uma função a partir de funções elementares. Exemplo, quero construir o gráfico da função f de x igual a 2x menos 3, por exemplo. Então, primeiro, observe que é uma função polinomial, e toda função polinomial ela pode ser construída a partir da sua função básica, função elementar. No caso aqui, como é um polinômio de grau 1, a sua função básica seria a função identidade, f de x igual a x. Então, primeiro a gente vai construir f de x igual a x, depois a gente vai construir f de x igual a 2x, e por fim a gente vai acrescentar esse menos 3, f de x igual a 2x menos 3. E aí nós vamos chegar aqui onde nós queremos. Bom, qual é a vantagem de se fazer por partes? A vantagem de se fazer por partes é que você não requer muito trabalho. É claro, você consegue fazer de modo mais intuitivo. É claro que aqui, como se trata de uma função afim, uma função polinomial de grau 1, você sabe que é uma reta. Então, basta determinar dois pontos. A partir desses dois pontos, passa uma única reta pela geometria euclidiana plana, e aí você traça o gráfico. Mas, se você tiver uma função de grau 3, por exemplo, grau 2, uma função um pouco mais complexa, vale a pena você fazer o passo a passo a partir da sua função elementar. Então, vou fazer esse passo a passo, que serve para outras funções também, conforme nós vamos ver no outro exemplo a seguir. Então, a função f de x igual a x é a função identidade, é uma função bem conhecida de todo mundo, é quando a imagem é igual ao elemento do domínio, no caso vai passar pelo ponto 1, quando x é 1, o y é 1, quando o x for 2, o y também vai ser 2, e assim por diante. Então nós vamos ter aqui uma reta mais ou menos assim. Essa aqui seria a nossa f de x igual a x.
Bom, agora nós vamos para o segundo passo, fazer f de x igual a 2x. Como nós vimos anteriormente, quando você multiplica aqui por 2, você está pegando cada ponto daqui e dobrando o seu valor. Então, aqui onde a imagem era 1, a imagem na verdade vai para 2. Aqui onde a imagem era 2, ó, a imagem agora vai para 4. Você vai dobrando o valor das imagens. Ali o dobro de 0 é 0, então ela vai continuar passando pela origem. Então, fazendo esse gráfico, passando por esses dois pontos aqui, ó, teríamos mais ou menos essa reta aqui. E agora, por fim, a gente vai aplicar o menos 3. Olha só o que acontece quando você aplica o menos 3. Você vai pegar a imagem e vai retirar 3 unidades da imagem. Então, a imagem aqui da anterior, do 1, era 2. 2 menos 3 vem para menos 1. Aqui a imagem do 2, ó, era 2. Perdão, a imagem do 2 no anterior era 4. Está aqui, ó. Nós estamos usando como referencial essa f de x igual a 2x. É sempre o referencial anterior. Tá? Então, como a imagem é 4, menos 3, 1. Então, notem que você vai ter uma reta passando por esses dois pontos. E construindo a reta passando por esses dois pontos, ó, mais ou menos isso aqui. Notem que ficou um pouquinho torto, mas dá para observar que essas duas retas são paralelas. Claro, elas possuem o mesmo coeficiente angular, aqui é o 2, já no mesmo coeficiente angular, e o coeficiente linear é que muda. Então, menos 3 desloca a reta 3 unidades para a direita. Então, esse ponto que ela está passando, notem que é o zero da função. É o ponto em que a imagem é zero. De fato, quando o x for igual a 3 meios, que é 1,5, isso daqui vai dar zero. Basta você substituir aqui que você vai verificar isso. Então, o que nós fizemos aqui foi reduzir a reta que nós tínhamos 3 unidades para a direita. Ou seja, reduzimos o valor da imagem em 3 unidades. E reduzir o valor da imagem em 3 unidades, basta a gente verificar aqui, ó, por exemplo, aqui a imagem é 0 da função referencial anterior. 0 menos 3 menos 3. Ó. Viu que realmente funciona isso. Aqui, no caso, a imagem era 4, 4 menos 3, 1. A imagem caiu para 1. Vamos ver um outro exemplo agora. Bom, esse exemplo também é um exemplo bem clássico. É um polinômio de grau 2, então a sua função elementar vai ser a função quadrática f de x igual a x ao quadrado. E essa função a gente sabe fazer o gráfico naturalmente. Uma parábola. Deixa eu ver se eu consigo fazer essa parábola aqui. A parábola passando aqui no zero, passar nesse ponto 0, depois esse ponto 1, depois o ponto 2, 4. Bom, o que acontece? Simetria quer dizer que quando eu escrevo de um lado, o outro fica igual. Ó. Então a parábola, deixa eu tentar fazer. Isso é uma parábola mais ou menos assim. Só um pouquinho fora do ponto, mas é esse ponto aqui. Esse é o gráfico da função f de x igual a x ao quadrado. Agora o que nós vamos fazer é multiplicar por menos 2. Quando a gente multiplica por menos 2, o que acontece? Quando a gente multiplica só por 2, a imagem aumenta. Então esse 1 aqui passa a ser 2, esse 1 aqui também passa a ser 2. Ela vai ficar mais fechada. Só que ela vai ficar mais fechada voltada para baixo, porque tem um menos aqui.
E como trata-se de uma função par, quando a gente faz isso aqui, ó, f de x igual a menos 2x ao quadrado. É uma função par, então ela vai ser simétrica em relação ao eixo x, quando multiplica por menos. Então, como vai multiplicar por menos 2, ela vai fechar mais e vai ficar voltada para baixo. Então, o 1, essa imagem aqui do 1, seria 2. Quando está multiplicando por menos 2, ela vem para baixo, vem para o menos 2, vem para cá. Ó. O mesmo acontece com essa imagem, ela vai ser rebatida para baixo e fechando mais a parábola. Então, essa parábola aqui, então essa primeira, f de x igual a x ao quadrado, que nós fizemos aqui, e essa segunda vai ser f de x igual a menos 2x ao quadrado. Dá para ver que eu não tenho muita habilidade com desenho. Mas é mais ou menos isso aqui. Ó. Então, essa daqui é f de x igual a menos 2x ao quadrado. E agora nós vamos aplicar o mais 1 aqui. Ó. Então, vamos construir agora a função que nós queremos de fato, que é menos 2x ao quadrado mais 1. Olha, mais 1 quer dizer que você vai pegar a imagem e subir uma unidade. Então, cada elemento desse daqui da imagem vai subir uma unidade. Ó. Então, subindo verticalmente uma unidade, esse aqui uma unidade, e esse aqui também vai subir uma unidade. Então, você vai ter uma parábola. Você vai ter uma parábola mais ou menos assim. Ó. Então, esse aqui seria o gráfico da f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 1. Notem que foi construído a partir da função elementar, sempre a partir da função que você já conhece. Estarei à disposição de vocês para tirar dúvidas relativas a algum exercício. Grande abraço para todos, bons estudos.